meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção de texto. E nós vamos estar utilizando o livro de oficina. Isso, a Pro não pediu para vocês pegarem na escola. Quem pegou vai estar já utilizando o livro de oficina. Quem não pegou, seu texto vai ter que ser feito no papel ofício, né? Ou até no caderno. No papel ofício não, no caderno, porque tem linhas, fica melhor. E já sei que vocês têm aquele outro textinho, né, que a Pro pediu para vocês fazerem, não é isso? Então, vamos lá. Vocês, vão estar abrindo na página 16. Meu livro é o xerocado, então fica ruim de vocês perceberem, mas é igual o de vocês, tá? Vão abrir na página 16 e vão estar colocando seus dados pessoais, tá certo? Depois que você coloca os seus dados pessoais, a gente agora vai começar a dar os primeiros passos para a nossa produção. Mas na página 17, você vai precisar de um coleguinha. Como vocês não estão com coleguinhas, vocês vão estar precisando de uma pessoa aí da sua família, ou papai, ou mamãe, ou irmão, para te ajudar nesse passo a passo. Porque eles vão estar como leitor e você como autor. E vão estar observando o que vocês fizeram no texto, tá certo? Para depois dar sua contribuição cá embaixo. E o restante, quem vai dar contribuição é o professor, quando tiver com o livro de vocês em mãos, tá certo? Então, vamos lá. Depois que você preencher os seus dados pessoais aqui, vão estar respondendo, as seguintes perguntas. E vão estar sinalizando com sim ou não. Ou com S de sim ou com N de não. Ou então com a palavrinha, tá? Depende muito de como vocês queiram fazer. Deixo livre para vocês. Então tem assim, você construiu frases completas, vocês vão ver se seu texto foi todo construído com frases completas. Se só anotar com aquelas palavrinhas monossílabas, entendeu? O nome da pessoa, Maria. Idade, 8. Entendeu? Tudo assim. Então, tudo de forma monossilábica, né? Com palavras curtas, não é isso? Não é nem monossilábicas, é com palavras curtas, que monossílabas é só quando tem uma sílaba. É com palavras curtas, não está com frase. Então, a gente tem que procurar já começar a elaborar nossa escrita de frases. Olha que a prova vai passando atividades com escrita de frase, já para isso mesmo, né? Aí tem assim, você utilizou letras maiúsculas ou minúsculas no meio ou no começo das frases, porque todo início de frase, as letras têm que ser maiúsculas. Você vai observar. Caso você tenha colocado, vai botar sim. Caso não, vai ter que colocar não. E essa observação, o seu leitor também vai estar fazendo com você. Você usou o ponto final no final da frase? Se usou, vai botar sim. Se não usou, vai ter que colocar não. Juntamente com a observação do seu leitor. Você escreveu todas as palavras corretamente? Aí vocês vão ver. Se vocês escreveram as palavras corretamente, beleza, vai botar assim. Se o leitor ficou assim, que palavra é essa? O que você escreveu? Aí, claro que não, né? Vai ter que colocar não. O leitor consegue entender suas letras? Então, nessa questão aqui, as palavras corretamente, pronto. Essas palavras estão certinhas ou não. Agora, se o leitor conseguir entender suas letras, se ele deu aquela futucada, que letrinha é essa? Que palavrinha é essa? Aí você tem que ver. Se ele não conseguir entender, sabe que a gente vai ter que melhorar esse ponto, né? E abaixo ele vai fazer o comentário dele, se ele conseguiu entender o seu texto e tudo. Então, e o restante das linhas, a professora vai fazer também o comentário dela quando tiver o seu livro em mãos, tá? Agora, vocês vão para a sua produção. Mas antes da sua produção, a gente tem que ver umas dicas para ficar legal para vocês, tá? Prestando atenção, se ligue na dica. Então, vamos prestar atenção. Temos aqui uma menininha, ela já está começando a fazer a produção dela. E aí tem assim, primeiro passo. No caderno você começará a escrita do seu texto. Você primeiro vai fazer no caderno, no rascunho. Como a Pro faz aqui, A Pro está fazendo um trabalho de TCC da pós. E esse caderno é um de rascunho. É porque vocês estão vendo, mas está de lápis, Tá vendo? Eu faço tudo de lápis. Eu gosto muito de escrever a lápis. E aí, eu tô escrevendo, e o que eu erro, eu apago. Ou então, eu risco assim, passo um traço e faço embaixo. Mas meu caderno é todo rascunhado, para depois eu digitar. Porque eu não faço logo tudo digitado, não. Eu escrevo e digito, escrevo e digito. Eu acho melhor para mim. Então, esse processo aqui é a mesma coisa, você vai estar fazendo a escrita no seu caderno,
tá? Para depois, ou em uma folha de rascunho, para depois você jogar para o seu livro. Aí temos assim, ó, termos para construir sua produção. Termos, porque a gente tem que ter os termos para dar início, porque senão a gente fica preso, ó. Início, meio e fins, negritos, ó. Início, meio e fim. Vamos ver como é que a gente pode usar alguns termos no início. Era uma vez. Vocês quando falam história oralmente, conta história oralmente, vocês não fazem assim? Um dia, um belo dia, são termos iniciais. No meio é quando, de repente, ou seja, quando aconteceu alguma coisa nesse desembaraçar, né, desse desenrolar da sua história, você já utiliza essas palavrinhas. No final, foi então, finalmente, são palavras já para o final da sua história. Aí a Pro resolveu fazer uma historiazinha aqui, como se ela se chamasse Maria Flor, ou seja, como eu me chamasse Maria Flor. Eu preenchi meus dados pessoais, né? Entre aspas. Eu me coloquei no lugar de uma criança de 6 anos, preenchi os dados pessoais e fui fazer a minha historinha. Aí você vai dizer, poxa, minha prova, mas a sua história foi grande. Não, é porque aqui eu tive que aumentar as letras para que vocês visualizassem melhor, tá certo? Mas vamos lá. Ó, e eu até escolhi depois um desenho da minha história. Uma cena da minha história, eu resolvi colocar a menininha com a tartaruguinha. E aí vocês vão entender por quê, tá? Essa tartaruguinha com a menininha. Olha aí a dica da minha história, né? Eu botei biografia de Maria Flor. Vamos para a leitura? Pronto. Em um belo dia, Maria Flor resolveu escrever sua biografia e começou assim, o início já da minha história. Em um belo dia, ó, foi a palavrinha que eu usei de início. Olá, eu me chamo Maria Flor. Tenho 6 anos e moro com uma família maravilhosa. Meus pais são muito divertidos e brincam muito comigo. Já estou contando a minha história. Quando o papai chega do trabalho, eu já estou esperando por ele e imaginando que brincadeira iremos fazer. Certamente que nem sempre ele brinca comigo, pois papai trabalha muito e chega bem cansado. O meio da minha história eu usei quando, ó. Tá vendo? Logo no início do parágrafo. Aí já temos aqui, já estou encaminhando para o final. Então, quando isso acontece, eu pego minha tartaruga Juliette e vou brincar. Converso muito com ela. Nos damos muito bem e fico feliz por ter minha tartaruguinha na minha vida. Olha aí, já tô no fim. Foi então que tive uma ideia de escrever minha biografia e contar para meus coleguinhas como sou muito feliz por ter meus pais ao meu lado e a minha companheira Juliette, a tartaruguinha mais linda do mundo. Tá vendo aí? Terminei a minha história, botei o meu ponto final, ó, e fiz o meu desenho lá com a tartaruguinha, ó. Cadê? Eu, quer dizer, eu não desenhei, aqui eu peguei um desenho, mas no caderno é claro que eu vou desenhar. Aí eu fiz o desenhozinho com a minha tartaruguinha, tá vendo? Então, é dessa forma que você vai estar construindo o seu textinho. Mas não se preocupe, a gente vai melhorando a cada dia. Porque a nossa primeira escrita, essa aí já é a sua segunda escrita. Então vai ser devagarzinho mesmo, mas a cada dia a gente vai melhorando mais e mais. Agora, preste atenção. Pronto, foi esse aqui. Vocês vão estar fazendo esse seu rascunho, como eu estou falando a vocês, e vão estar depois colocando nessa página aqui, ó, gente. 18. Ó, nessa ficha. Mas vocês não vão estar destacando, vocês não vão estar arrancando essa folhinha, tá? Vocês vão colocar o título, né, do seu texto, como eu botei aqui, biografia de Maria Flor. Vai colocar o seu título e vai escrever o seu texto nessas linhazinhas. Colocou o título nessa linha cá de cima, ó. E vai escrever seu texto por aqui.
tá certo? Agora, para fazer o desenho, você faz o seu desenho em uma folha de ofício e depois a gente chega aqui, ó, e grampeia, vai anexar. Se você não tiver o grampeador em casa, deixa a folha de ofício aqui dentro, no lugarzinho, entendeu? E você fecha o livrinho com essa folhinha aqui. Quando a prova pegar o livrinho de vocês, ela grampeia esse seu material, tá certo? Não esqueça de no final da sua história, você assinar, ó, colocar. Aqui eu botei Maria Flor, vírgula 2020. E aí você pode colocar Bruna, vírgula 2020. Júlia Ribeiro, vírgula 2020. Entendeu? E aí vocês faz isso direitinho, capricha nas letrinhas, tá? E a gente vai melhorar mais e mais. Essa é a sua aula de produção. Agora aguarde os próximos vídeos, tá? Beijo, meu amor, meus amores!